convidada. Quase 6 anos já passaram, mas é como se fosse ontem. Escassas horas depois daquele início de noite em que todas as rádios e televisões diziam aos parisienses para ficarem em casa, Margarida Souza abria-me a porta de sua casa e contava-me a sua história. Daquelas histórias que ficam na pele, mas que preferíamos nunca ter de contar. Desde então, a sua história correu jornais, rádios, televisões e Margarida até foi condecorada pelo presidente português e pela Câmara de Paris, ao lado de outros porteiros que viveram a mesma coisa. Margarida continua a morar e a trabalhar a poucos metros do Bataclan, o local onde 90 pessoas morreram nos atentados de 13 de novembro de 2015. Agora que o julgamento histórico vai arrancar, Margarida volta a abrir a porta de sua casa e a falar sobre a noite em que a sua vida mudou e sobre o que espera do histórico julgamento que arranca no dia 8 de setembro. Quer dizer, uma pessoa ir ao tribunal, também pode haver pessoas que vêm, daqueles que estão ligados, talvez, àqueles que atacaram o Bataclan, que possa haver uma contra-reação perante as pessoas que se vão apresentar. Um bocadinho de medo, sinceramente. Vai participar no processo? Sinceramente, preferia não. Se for necessário, mas de preferência seria não. E por que não? Primeiro, porque eu não vi nada do que se passou no interior e aos arredores do Bataclan. Só sei aquilo que se passou das minhas portas para dentro e aquilo que eu tive aqui em casa. Mas também há aquele receio daquilo que pode acontecer depois em vingança. Como é que está hoje? 6 anos depois, como é que está? Eu estou sempre com aquilo que se passou na cabeça, na lembrança. Tenho sempre e o mínimo barulho que há. Por vezes acontece que já tem acontecido aqui acidentes e que vejo os bombeiros, ou mesmo quando alguém está doente aqui, que vem uma ambulância de bombeiros. Pronto, faz relembrar tudo aquilo que se passou no Bataclan. Acho que nós ficamos marcados à vida, ficamos sempre com aquele receio, pronto, daquilo que aconteceu, do pouco que eu vi, mas que uma ambulância, a polícia, os bombeiros, faz relembrar alguma coisa que pode acontecer daquilo que aconteceu. Houve ajuda do Estado, ao nível de ajuda psicológica mesmo? Quer dizer, do Estado, se vamos considerar do Estado, tivemos a mairie do 11e arrondissement, que propôs médicos e enfermeiros e tudo, e é verdade que eu ainda lá cheguei a ir a uma consulta que fui muito bem recebida, de onde dialogaram muito comigo, propuseram-me ajudas de continuar. Mas era uma ajuda de psicologia? Psicologia, sim. Do resto não tivemos mais nada. Que infelizmente há pessoas que até pensam que nós que recebemos muito dinheiro. Dinheiro do quê? Através do Bataclan, do que aconteceu, que nós fomos recompensadas sobre aquilo que nós fizemos. E nós não fomos recompensadas, nem tampouco pedimos nada. Mas ainda há pessoas que dizem que nos deram dinheiro. Quem é que diz isso? É nas redes sociais? Onde é que você viu isso? Eu penso nas redes sociais e mesmo as pessoas delas próprias. A única coisa que eu achei mal feito, mal dito, foram aquelas pessoas porque nos recompensaram com uma medalha sobre aquilo que passou. Uma vez que nós passámos na televisão, nas rádios, nos jornais, havia aqueles que tinham o pensamento de dizer essas pessoas só querem medalhas, deem lá essas medalhas e acabemos por aí. Ora, que eu não pedi nada, nem eu, nem as minhas colegas, não pedimos nada. O que aconteceu, infelizmente. Fui eu que estava cá. Fui eu que recebi essas pessoas, fui eu que as ajudei. Agora, aqueles que dizem que é fácil, não se encontraram nessa situação. E oxalá que eles nunca se encontrem. Mas por vezes seria bom que eles se encontrassem para terem o valor daquilo que nós afrontamos, sem querermos. Na altura, eu perguntei-lhe se se sentia uma heroína. Eu hoje pergunto-lhe se se sente ainda assim uma vítima. Acho que me sinto mais uma vítima depois das críticas, porque no fundo, tanto eu como as minhas colegas, nós demos tudo aquilo que pudemos, sem refletir, nem... Pronto, nós agimos da maneira que pudemos naquele momento. Não estou arrependida, mas heroína não me sinto. Era Margarida, aquilo que eu era antes é aquilo que eu sou hoje. Um bocadinho mais velha, mas se não fora disso, aquilo que eu era antes eu continuo a ser. Nem me sinto mais rica, nem mais pobre, mas sinto-me ao mesmo tempo triste daquilo que aconteceu, pois claro, mas sinto-me feliz daquilo que eu fiz.
Por ter ajudado. Por ter ajudado. As pessoas que estavam na necessidade e que precisavam verdadeiramente que nos abríssemos as portas e os braços. Mas assim, depois, finalmente não a ajudaram, porque é preciso ter apoio psicológico depois daquilo que você viveu e você só teve uma consulta. Sim, quer dizer, eu só tive uma consulta porque eu própria achei que não era necessário. Eu sou uma pessoa muito forte, de caráter. Tenho a tendência a me fechar um bocadinho em mim e por vezes acabo por espaçar um bocadinho aquela dor que tenho, chorando eu mesma em casa e depois alivio e pronto, já estou pronta para seguir em frente. Mas mesmo assim, continua a pensar muito naquilo que aconteceu. Há sempre aquela lembrança e, por exemplo, eu tenho a passar, não digo todos os dias, mas várias vezes passo em frente ao Bataclan. Claro que há sempre aquela imagem daquilo que se passou e que eu não vi, mas em casa tenho sempre aquela lembrança daquilo que se passou aqui dentro das portas, nas minhas entradas. Mas pronto, eu acho que é uma coisa que nós temos que aceitar e viver com ela. É a mesma coisa que perdermos uma pessoa da família, custa muito, choramos muito, mas depois temos que continuar a viver e enfrentar a vida. Quando chega a nós é muito mais complicado, porque a dor está em nós e não nos outros, não é? Mas pronto, a vida é mesmo assim, temos que tentar viver. Claro que hoje em dia tenho sempre receio, quando saio faço muito cuidado, não digo que vai acontecer a mesma coisa, mas infelizmente hoje estamos num mundo um bocado complicados. Das pessoas que estiveram aqui, que ajudou naquela noite, teve novidades? Sabe o que é feito delas? Quer dizer, eles continuam a viver, pronto, sempre com aquela dor. Alguns tiveram bastantes problemas, mas que estão a conseguir continuarem a viver. Ultimamente tive 3 pessoas que vieram-me ver, a minha surpresa, porque naquele momento, assim, de repente não os conheci, sobretudo que vinham com as máscaras. Quando é que foi? Mais ou menos março. Quando cheguei à porta não os conheci porque eles traziam as máscaras e disse, posso ajudá-los? E então eles apresentaram-se e eu fiquei, pronto, as lágrimas vieram aos olhos, estivemos aqui, falámos e assim, depois até estivemos a falar sobre aquela senhora que esteve aqui na minha casa que tinha 2 balas, mas não sabia que o companheiro que estava morto já no Bataclan. E quem eram essas 3 pessoas que estiveram aqui? Como é que eles estavam nessa noite? O que é que lembra-se? Eram jovens, eles deviam ter a volta de 25 anos. Tenho o Antoine, que foi um dos que chegou quase no último, que o refusaram de receber num café aqui em frente. E ele viu que havia movimento aqui, então apareceu aqui, todo cheio de sangue, mas não era sangue dele que não estava aleijado, mas era sangue de outras pessoas. Ao tempo que ele tentou sair do Bataclan, ele passou por certas pessoas e ficou com o sangue dessas pessoas na roupa, na camisola, e eu pensei que ele estava muito aleijado. Não, ele era perdido completamente da cabeça porque ele próprio não compreendia o que se tinha passado. E nós estamos em contacto uns com os outros, embora não nos podemos ver sempre constantemente, porque trabalham e há pessoas que não querem vir para estes lados, para não reviver ou voltar à cabeça aquilo que eles viveram. Se fosse hoje, teria feito tudo da mesma maneira ou teria mudado alguma coisa? Com a experiência que tenho hoje, talvez pudesse fazer alguma coisa mais. Mas eu acho que mais não se poderia fazer porque nós fizemos tudo aquilo que podíamos fazer. E fomos rápidos. Só foi pena que no momento que eu pedi ajuda aos bombeiros e pronto, a assistência médica, a complicação era tão forte lá fora na rua, que os bombeiros, as assistências médicas não conseguiram compreender que se estava a passar dentro do prédio, então que ainda levou um bocadinho de tempo a eles chegarem cá. Mas desde que eles compreenderam o que estava a passar dentro do prédio, eles foram eficazes e foram rápidos. E fizeram aquilo do melhor que puderam. O testemunho de Margarida Sousa, uma das porteiras que acolheu e ajudou sobreviventes dos atentados de 13 de novembro de 2015. O julgamento arranca a 8 de setembro.